A gente pode ter pinta de crente, linguajar de crente, roupinha de crente, vá na igreja todo domingo, andar com a Bíblia debaixo do braço. Se a nossa vida não produzir frutos que correspondam à vida de um crente, uma vida transformada por Deus pela ação renovadora, pela lavagem regeneradora do Espírito Santo, a gente pode ser qualquer coisa, mas crente, seguidor de Jesus, salvo, nascido de novo, a gente não é. Oi, bem-vindo ao nosso vídeo das quintas-feiras. Se você está assistindo a estreia ao vivo, que começou hoje, às 20 horas do dia 2 de março de 2023, você pode se comunicar comigo, fazer as perguntas que quiser, os comentários no chat, que vai estar aqui à direita, se você está assistindo pelo computador, ou então aqui embaixo, para quem está assistindo pelo celular. Se você estiver assistindo ao vídeo depois que a estreia já foi toda ao ar, você pode escrever os seus comentários aqui no espaço logo abaixo do vídeo também. E eu respondo a todos com o maior prazer, então fique à vontade. Eu queria também fazer um esclarecimento que já era para eu ter feito nos outros vídeos, mas eu esqueci completamente. A descrição desses vídeos mais compridos, mais longos, das quintas-feiras, mostra a partir de qual minuto eu começo a abordar o vídeo da próxima segunda, a partir de qual minuto eu falo do vídeo da quarta-feira também, e qual minuto que começa a falar do vídeo de sexta-feira. Por que isso? Porque os vídeos curtos das segundas, quartas e sextas têm links para esses vídeos das quintas, caso você queira se aprofundar, queira saber o que eu abordei a respeito da contextualização deles. Se você quiser ver só o vídeo de um desses dias, por exemplo, só o da quarta-feira, você não precisa assistir o vídeo todo ou ficar catando, é só você já ir lá direto, que tem o link certinho, com 1 minuto, em que aquele vídeo que você está querendo assistir, pedaço do vídeo que você quer assistir, vai estar. Então é só você clicar nesse link e aí você vai ter a sua vida facilitada para consumo. Na semana que vem, então, a gente vai ver 3 vídeos. Na segunda-feira vai ser sobre o livro de Zacarias, na quarta-feira vai ser uma lição sobre o livro de Efésios, e na sexta-feira vai ser a respeito do livro de Números, como Jesus pode ser visto nesse livro. E a gente vai abordar o poder de Deus na segunda, as nossas obras na quarta-feira e a vara de Arão na sexta. E o fio condutor que liga, a ideia central, que liga todos esses 3 vídeos, é a obediência de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar logo a ver o vídeo da segunda, que é de Zacarias, é o capítulo 4, verso 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, esse versículo está dizendo que a obra de Deus é feita não por força nem por violência, mas pelo Espírito dele, pelo Espírito de Deus. E uma coisa que eu tenho percebido é que a igreja está tentando unir essas coisas opostas, querendo mostrar o poder de Deus pela força e pela violência. Como? Gritando, ameaçando, oprimindo, para fazer valer a sua própria vontade, como se fosse a vontade de Deus. Foi isso que a gente viu, por exemplo, nas cruzadas, né, na Idade Média, querendo libertar Jerusalém do domínio islâmico. Foi isso que a gente viu também durante a Inquisição medieval, querendo obrigar as pessoas a se converterem à religião oficial. Né? Por exemplo, já falei em outro vídeo, né? Os judeus, né, que não quisessem se converter ao catolicismo, eles eram queimados na fogueira. Né? E é isso que a gente está vendo hoje em dia em alguns líderes religiosos nas redes sociais também. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com Jesus, essa gritaria, essa opressão, essa forçação de barra. Isso nunca teve a ver com Jesus, com Deus Pai ou com o Espírito Santo. Você quer ver o que a Bíblia fala sobre isso? Isaías, capítulo 42, dos versos 1 a 4. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Isso aqui é uma profecia de Isaías a respeito de Jesus. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará.
nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Então, o que Isaías está vendo aqui? Está mostrando que Jesus não gritava, e de fato, né, quando a gente vê o que os evangelhos falam a respeito do ministério de Jesus, era assim: ele não gritava, ele não esmagava as pessoas, ele não destruía, mas ele tinha o verdadeiro Espírito de Deus para fazer justiça com outro tipo de força, que é a verdadeira força poderosa, como o Isaías fala aqui. Né? Eu não sei se você reparou, no verso 4 fala: não mostrará fraqueza, ou seja, ele era forte de fato, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça sobre a terra. Com a morte dele, né? Ali ele pareceu fraco. A verdadeira força, o verdadeiro poder que deixa qualquer brutamontes tremendo, que nem vara verde, e chorando igual a um bebezinho, quando está sendo confrontado por essa força de Deus, é a força que Jesus tinha, né? Que tem até hoje, mas também é a única força capaz de operar milagres, de criar vida onde haja morte, e de transformar as pessoas para a glória de Deus. Né? Essa é a coisa interessante, né? A coisa bonita que tem na força de Deus, que é o verdadeiro poder, né? Que está acima de todos. Você pode pensar em qualquer poder. O poder de Deus está acima desse. Nenhum poder pode superar o dele. No entanto, ele nunca é usado para esmagar, nunca é usado para oprimir, nunca é usado para destruir. Né? E, por estranho que pareça, Jesus até parecia fraco às vezes, e eu fico imaginando que os seus discípulos podem até ter ficado decepcionados. Por exemplo, quando ele fugiu de ser proclamado rei logo após a multiplicação dos pães. Eu não sei se você lembra desse texto. João 6, nos versos 14 e 15. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, Jesus fugia dessas coisas. Isso, para muitos, poderia ser um sinal de fraqueza, mas é porque ele estava ali, não era para ser proclamado rei, mas para cumprir a missão que ele tinha recebido do Pai, morrer por cada um de nós e ressuscitar por cada um de nós também. Só que Jesus, mesmo parecendo fraco nessas ocasiões, ele tinha uma tremenda força espiritual e moral, que é o que a Bíblia chama de autoridade. É isso que está lá em Mateus 7, verso 29. Vamos ler o 28 também? Fala assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. É essa tremenda força moral e espiritual que Jesus tinha, que fazia com que a autoridade dele fosse reconhecida pelas pessoas, diferentemente dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus. E mesmo quando Jesus confrontava os líderes religiosos, que eram umas situações que a gente poderia considerar que eram assim, em que ele mostrava assim mais incisão, né? Ele era mais forte, né? Do ponto de vista nosso, né? Do ponto de vista humano, né? Eram essas ocasiões em que ele confrontava os líderes religiosos e os chamava, por exemplo, de hipócritas. Quando ele fazia isso, o objetivo dele não era afrontar, e sim trazer cura e libertação. Vamos dar uma olhada em Mateus, capítulo 23, nos versos 13 a 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Então, quando Jesus proferia palavras assim, o objetivo dele não era ofender. O objetivo era fazer com que eles enxergassem a própria situação deles e pudessem ser curados e libertados.
E o fato é que muitos deles foram. Muitos acabaram recebendo isso. Olha só o que está em Atos 6, verso 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes que tinham se convertido, tinham conseguido receber essa cura, essa transformação que Jesus pretendia dar para eles quando proferia palavras duras diante dos líderes religiosos judaicos daquela época. O ponto máximo dessa aparente fraqueza, que Jesus muitas vezes era forte, mas muitas vezes ele parecia que era fraco. E o ponto máximo dessa aparente fraqueza de Jesus foi na cruz. Mas foi justamente aí, na cruz, que ele mostrou toda a força e fibra do caráter dele, do espírito dele, aguentando tudo por amor a nós. Mesmo sabendo de antemão, né, com antecedência, ele não foi pego de surpresa. Mas ele sabia tudo o que ele tinha que passar, tudo que ele ia precisar suportar, porque ele também sabia de antemão não só o sofrimento que estava reservado para ele, mas o que ele ia ganhar ao obedecer a Deus até o fim. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus passou uma vergonha enorme, não foi só dor por causa do suplício que os romanos fizeram, por causa dos cravos, aqueles pregos enormes, que prenderam nas mãos e nos pés dele, não foi por causa só da asfixia, mas ele também passou vergonha, porque aquela era a morte mais vergonhosa que existia na época. Ela era destinada para os piores criminosos, por isso, inclusive, que a Bíblia fala, ele precisava ser contado com os transgressores, que está em Isaías 53, para ele poder receber uma penalidade que cabia só aos transgressores, que era a morte na cruz. E Jesus suportou toda a vergonha, toda a dor moral, psicológica, tudo aquilo, toda a dor, em todos os sentidos, física, moral, espiritual, porque ele sabia que ele ia ter uma alegria enorme como resultado. Que alegria é essa? A redenção de toda a humanidade. E não é só dos seres humanos, não. É a redenção de toda a natureza, de toda a criação. Porque junto com a queda do homem, veio a queda de toda a natureza. Paulo fala isso lá em Romanos. Mas com a elevação do homem, graças ao sacrifício e à ressurreição de Jesus, toda a humanidade vai levar consigo também toda a natureza, né? Graças à obra redentora de Jesus. E por causa disso tudo que ele tinha em mente, é que ele aguentou tudo. E essa foi a encarnação, a cruz, né? Foi a encarnação suprema do que seria um espinho na carne, né? A gente às vezes fala em espinho na carne, mas a gente não tem muita noção do que seria isso, né? Vamos dar uma olhada lá no texto que fala sobre isso? 2 Coríntios 12, nos versos 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, a gente não sabe direito o que é o espinho na carne de Paulo, né? Tem comentaristas que acham que era uma doença, né? Uma enfermidade que ele tinha nos olhos. Mas seja o que for, ele entendeu, ele pediu 3 vezes para Deus que tirasse esse espinho na carne, né? Fosse qual fosse. E Deus respondeu para ele: não, você vai continuar com esse espinho na sua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo entendeu, ele falou: então tá, eu vou aceitar isso de bom grado, porque eu sei que com isso o poder de Cristo vai habitar em mim, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o poder de Deus se aperfeiçoa na vida de Jesus também. Mesmo ele sendo Deus, né, Deus Filho, ele teve o poder divino dele aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu, as coisas que ele sofreu, está lá em Hebreus, né? E porque ele obedeceu ao Pai e suportou toda a humilhação da cruz,
é que o poder de Deus culminou na ressurreição e glorificação dele, diante de todos os povos, línguas e nações. Olha só, Apocalipse 5, de 6 a 14. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Amém. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Todas as criaturas, no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, os anjos, tudo, todo mundo, tudo que foi criado, reconhecendo que Jesus recebeu todo o poder, honra, glória, por causa da humilhação dele. Você reparou que foi ao cordeiro que foi morto? Foi por causa da morte dele, da obediência extrema, que ele acabou alcançando esse lugar de tanta honra, de glória, de majestade diante de Deus e diante de toda a criação. Antes da glorificação, da exaltação, vem a obediência. Não tem como fugir disso, vem a obediência a Deus. Voltando a falar dessa questão, das pessoas que acham que pela força vão fazer com que o poder de Deus seja reconhecido, que é um tremendo engano. Deus mesmo está falando aí nesse texto de Zacarias, Não é pela força nem pela violência, é pelo meu espírito. O espírito dele é forte, mas não é violento. Voltando a falar nisso, então, quem apela para a gritaria e para a truculência, na verdade mostra que tem argumentos fracos, sejam argumentos intelectuais, sejam argumentos espirituais. Porque bons argumentos, quem tem bons argumentos, geralmente os fala em voz baixa e calma. Não precisa de gritaria, não precisa de forçação de barra, não precisa de ameaça. E quem apela para a massa muscular em lugar da massa encefálica, mostra que não tem a verdadeira força e poder, de jeito nenhum. E a lição que fica para a gente desse texto de Zacarias, e esses textos todos que a gente viu aqui, que mostram como o nosso exemplo, Jesus, se portava sem gritaria, sem opressão, sem esmagamento, a lição que fica é que a gente não deve se deixar impressionar por lideranças que acham que gritar, ofender, oprimir são demonstrações de força. Ou pior, demonstrações do poder de Deus, porque não podia estar mais longe do poder de Deus. Sabendo que para receber o poder do Espírito Santo, a gente precisa primeiro se esvaziar do nosso próprio poder mundano, pela obediência constante a Deus. Da mesma forma que uma taça de água, por exemplo. Digamos que você está querendo tomar uma taça de vinho, e a taça que você tem está cheia d'água. Você primeiro precisa jogar a água fora, você precisa esvaziar a taça. Aí sim, você coloca o vinho para poder tomar. Com a gente é a mesma coisa, para que a gente possa ter na nossa vida o poder de Deus enchendo o nosso ser, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, do nosso próprio poder mundano. Nunca esqueça disso. Vamos ver agora o vídeo, falar sobre o vídeo da quarta-feira, sobre Efésios. A lição está em Efésios, capítulo 2, dos versos 1 a 10. Eu não vou ler tudo, vou ler só um versículozinho aqui, que é justamente o verso 10, que fala assim:
Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em outra versão, fala, pois somos feitura dele. Esse termo feitura, ou como está aqui na NVI, criação de Deus, a palavra que está lá no grego é poema. É uma palavra, eu falo lá no vídeo, né? Que significa poema mesmo, é poema. Nós somos um poema de Deus. Quando, não é sempre, mas quando a gente anda nessas obras que ele preparou de antemão para que a gente pratique. Né? E o que mostra o tipo de texto, né? Um poema é um texto, né? O que vai mostrar o tipo de texto que a gente está sendo são justamente as obras que a gente vai estar fazendo na nossa vida. Vamos dar uma olhada em Lucas, no capítulo 6, nos versos 43 e 44. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. As obras de uma árvore são os frutos que ela produz, né? E da mesma forma, na nossa vida, os nossos frutos são as nossas árvores, né? Então, se você quer reconhecer uma laranjeira, é só você procurar uma árvore que produz laranja. Se tiver folha de laranjeira, flor de laranjeira, mas não produzir laranja, pode ser qualquer coisa, mas laranjeira não é, né? E a gente também, a gente pode ter pinta de crente, linguajar de crente, roupinha de crente, vá na igreja todo domingo, andar com a Bíblia debaixo do braço. Se a nossa vida não produzir frutos que correspondam à vida de um crente, uma vida transformada por Deus pela ação renovadora, pela lavagem regeneradora do Espírito Santo, a gente pode ser qualquer coisa, mas crente, seguidor de Jesus, salvo, nascido de novo, a gente não é. Então, as nossas obras é que vão mostrar qual é o tipo de texto, se a gente está sendo um poema. Será que a gente está sendo um poema? Por exemplo, a gente tem sido como um texto manso, cativante, encantador, nobre, sublime, belo, amável? Então, se sim, é um poema. Ou a gente tem sido um texto ofensivo, repugnante, nojento, rasteiro, vulgar, feio, detestável. Porque se você for olhar hoje, a gente tem visto muita gente, inclusive nos noticiários policiais, né? Às vezes eu fico até falando com meu marido, né? Às vezes está lendo uma notícia, bandido tal, chamado, aí quando você vê, é um nome de crente. Ezequias, não sei das quantas, Isaías, não sei o quê, Josias, aí você pensa, é filho de crente, né? No entanto, foi preso, é bandido, cometeu assassinato, roubou, estuprou, sei lá, né? O que a gente está vendo é que muita gente que deveria estar sendo poema está sendo um texto detestável, um texto feio, um texto horrível. O nosso proceder, o jeito como a gente age, as coisas que a gente faz, tem inspirado vida, amor, alegria e paz, como um poema deve fazer? Ou tem inspirado morte, ódio, dor, guerra? A vida e a obra de Jesus foram o mais lindo poema que Deus fez, cheio de riqueza, transbordamento, generosidade, recriação. Esse é um modelo de poema que a gente deve buscar ser também, deixar o Espírito Santo escrever na nossa vida. Né? Agora, você sabe quem é que tem uma obra que só resulta em ruína, opressão, maldade e destruição, ao contrário do que foi a vida de Jesus? Vamos dar uma olhada em alguns textos que você ainda não saiba quem é. João, capítulo 8, no verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, ele está falando aqui, ó, o diabo é homicida e mentiroso. João 10, 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele vem para roubar, matar e destruir. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder,
E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ele oprime também. 1 de Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele é devorador de pessoas. E você quer saber de uma coisa? Uma revelação. Uma vez eu ouvi um pregador, e isso nunca saiu da minha cabeça depois que eu ouvi. Gênesis 3, 19 e depois o 14. Quando o homem e a mulher caíram, dando ouvidos à voz da serpente, que ali estava sendo instrumento do diabo, Deus falou assim para o homem e sua mulher: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O que tem de interessante aqui é que eu li no texto de Pedro que o diabo é devorador de pessoas, ele está em busca de pessoas para devorar. Aí aqui está dizendo que nós somos pó, e quando a gente morrer, a gente volta para o pó. Agora dá uma olhadinha no verso 14 desse mesmo texto de Gênesis 3. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. O alimento do diabo é pó, e nós somos pó. Ele se alimenta de nós. Por isso, ele odeia a gente tanto. Ele olha para a gente como se a gente fosse só, assim, imagina, para um carnívoro, né? Uma pessoa que adora carne, adora um churrasco. Ele vê um boi, ele já imagina ele fazendo picanha, costela, essas coisas todas para ele comer. Só olha para aquele animal, só consegue ver como algo para ele comer, para ele devorar, né? O diabo olha para nós, ele acha que a gente é isso também. Só serve para saciar a fome dele de destruição. E da mesma forma que o diabo, aqueles que agem dessa forma, mostram que são filhos dele. As pessoas que mentem, que roubam, que destroem, que oprimem, são filhos do diabo, mesmo que não saibam, mesmo que tenham o nome de crente, nome que está na Bíblia, mesmo que deem dízimo, mesmo que frequentem igreja, mesmo que sejam liderança religiosa, não importa. Se estão agindo com as mesmas táticas que o diabo age, são filhos do diabo, infelizmente. E Jesus falou isso nesse texto que a gente leu de João 8,44. Vocês têm como pai o diabo, porque vocês mentem e ele é o pai da mentira. Agora, não é só pelo que você fala que dá para ver quem você é. A gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. O que eu falo não é o que mais vai marcar quem eu sou. O que você fala não vai ser o que vai revelar mais o que você tem no seu coração. É principalmente aquilo que você faz. E a gente se basear só naquilo que as pessoas falam para tentar discernir o que elas têm no coração é um erro enorme que muita gente da própria igreja comete, principalmente em época de eleição. Quando a gente tem que escolher alguém, às vezes é eleição dentro da igreja, né? Presbítero, diácono, eleição de pastor, né? Outras vezes é eleição política mesmo, fora da igreja, né? A cada 2 anos, né? No DF é de 4 em 4 anos, quando a gente vai escolher os nossos representantes, né? E às vezes bate uma dúvida danada. Eu vi isso em 2018, muita gente que ficava em dúvida, né? Eu devo votar em fulano ou ciclano, né? Mas é de Deus ou não é de Deus? Mas fala muito em Deus, o outro não fala em Deus. Então eu acho que porque fala em Deus, eu acho que ele é de Deus, sim. A gente muitas vezes se prende só a discursos e promessas para ver se o candidato é de Deus. Mas a gente não investiga as coisas que ele fez até ali. Às vezes a gente até sabe das coisas que ele fez, mas a gente assim, minimiza. Porque a gente acha, não, é mais importante eu prestar atenção no que ele está dizendo agora. Não, não é. Política é teatro. Eu não sei se você já reparou isso, ou se você ainda é uma pessoa ingênua, a ponto de achar que político sempre fala a verdade. Não, não fala. Né? Seja qual for a intenção, pode ser a intenção de fazer mal,
pode ser intenção de fazer bem. Político, muitas vezes, mente, e não é só político, né? Qualquer pessoa que tenha alguma evidência, olha, é uma tentação muito grande a pessoa não mentir, né? E Jesus ensinou uma coisa muito importante em Mateus 7, de 15 a 23. Vamos dar uma olhada lá. Cuidado com os falsos profetas. Ele está falando de falsos profetas, mas o que ele está dizendo aqui se aplica a qualquer pessoa. Presta atenção. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Olha os frutos aí de novo. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Aquele texto que a gente já viu. Aí olha o que ele fala, continuando. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é porque a pessoa chama Jesus de Senhor que ela já tem lugar garantido nos céus, não. Vamos continuar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque é possível a pessoa falar essas coisas, fazer essas coisas e praticar o mal. Não pense que todo profeta faz o bem, não. Ou que todo pregador faz o bem o tempo todo. Não. A pessoa não é de Deus só por chamar Jesus de Senhor, nem por profetizar em nome dele, nem por realizar milagres. E sim por, Jesus falou aqui, por fazer a vontade do Pai revelada em Jesus. Então, a conclusão é que você deve examinar, você e eu, a gente deve examinar com cuidado os líderes que a gente escolher para seguir, porque as palavras desse líder não vão valer nada se não corresponderem a uma vida que seja um poema diante de Deus e das pessoas. E a gente sempre se torna parecido com os líderes que a gente escolhe seguir, seja para o bem ou seja para o mal. E agora vamos ver o vídeo da sexta-feira. Mostra Jesus lá em Números 17. Na sexta-feira, a gente vai pegar esse texto de Números 17. Eu vou mostrar como Jesus aparece aí, né? Só que hoje, falando em líderes e seus frutos, a gente vai falar sobre essa história que está aqui em Números 17 e Números 16. Né? Essa de Números 17 é resultado de uma rebelião que teve em Números 16, uma rebelião que foi promovida por um levita e 3 homens da tribo de Ruben. O levita se chamava Coré, os rubenitas se chamavam Datã, Abirão e On. E mais 250 israelitas que foram atrás deles, né, foram atrás da liderança deles, e essa rebelião foi contra Moisés e Arão. Está contada lá em Números 16, como eu falei. Nessa rebelião, eu não vou ler o texto todo aqui, eu vou contar algumas coisas, né, depois você dá uma olhadinha nesse texto, né? Eles se rebelaram dizendo que todos, né, que todo o povo era santo, né, e que por isso eles não deveriam se submeter a Moisés e Arão. Isso está lá no verso 3. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nesse verso 3 de Números 16. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Dizendo que Moisés e Arão é que estavam chamando para si, né, dizendo, Deus falou comigo e tal, tinham caído ali de paraquedas. Datã e Abirão ainda distorceram os fatos, né, do que estava acontecendo ali e chamaram as pessoas que não iam atrás deles, né, das coisas que eles achavam, ainda os chamaram de cegos. Olha só, versos 12 a 14. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, porque Moisés estava toda hora chamando, não, vem aqui, vamos ver o que o Senhor vai falar, venha. Coré até ia, mas Datã e Abirão, olha só, disseram, nós não iremos,
Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel, dizendo que no Egito manava leite e mel, né? Para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhos. Mas por que não levou? É o que a gente viu no outro vídeo. Porque eles foram rebeldes, não creram, e por isso Deus falou: vocês vão então voltar para o deserto, vão ficar vagando por 40 anos, até que toda essa geração incrédula morra, e os filhos de vocês é que vão herdar essa terra. E aí falou: não nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Dizendo que Moisés estava cegando as pessoas que iam atrás dele e de Arão, né, que reconheciam a liderança deles. Né? Será que isso lembra alguma coisa para você hoje em dia? Né? Tem uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil. Né? Tem um lado e outro lado. As pessoas desse lado dizem que as daqui são cegas, e as desse lado dizem que as daqui estão cegas. Né? Eu lembrei logo disso quando eu li. E o resultado dessa rebelião foi que todos eles e suas famílias foram engolidos pela terra, e seus 250 seguidores foram incendiados por Deus. Está nos versos 31 a 35. Vamos olhar aqui. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles pendeu-se, abriu uma fenda. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Coré e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, que eram os seguidores de Coré. Né? Mas a história não acabou aí, porque no dia seguinte, todo o povo acusou Moisés e Arão de terem matado aqueles homens que agora eram chamados de povo do Senhor. Vocês mataram o povo do Senhor. Olha só, o verso 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a se queixar contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. E mas uma coisa interessante, né? Porque a gente às vezes vê gente que diz que é povo de Deus, mas fazendo barbaridades, roubando, falando mentira, insuflando o ânimo das pessoas para se revoltarem, fazendo um monte de barbaridade, um monte de barbaridade. E quando essas pessoas sofrem as consequências, gente que está cometendo crimes mesmo, né? E quando dizendo, eu estou fazendo isso em nome de Deus, você pode até estar fazendo em nome de Deus, mas se você está cometendo um crime diante da lei, você é um transgressor e você precisa estar preparado para, se for o caso, responder diante da justiça. Né? E isso aconteceu com várias pessoas que estavam, por exemplo, naqueles acampamentos na frente dos quartéis. Né? Foram presas e estão achando, prenderam o povo do Senhor. Não. Olha, pode até ser povo do Senhor, mas se fez coisa que é contra a lei, se tornou criminoso. Né? E tem que aguentar agora. Né? Eu já falei em outros textos, né? A nossa fé não exime a gente de aguentar as consequências, né? Do que a gente estiver fazendo, seja em nome da fé ou não. Né? Aí, continuando aqui com esse texto, a glória de Deus, quando isso aconteceu, que eles estavam acusando Moisés e Arão de terem matado o povo do Senhor, a glória de Deus apareceu. E logo depois disso, 14.700 pessoas começaram a morrer de uma praga de repente. E isso só parou quando Arão intercedeu por eles, com incenso, coração e tal. Versos 47 e 48. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia, porque Deus estava decidido a matar aquele povo. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E no verso 49 fala assim: foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Coré. Aí, depois disso, vem Números 17. E o que Números 17 tem a ver com Números 16? Aí vem contando a história da vara de Arão.
para resolver de vez essa questão sobre quem Deus tinha escolhido, porque parecia, né, à primeira vista, que tinha sido resolvido, mas no dia seguinte começaram a se insurgir de novo, acusando Moisés e Arão. E aí Deus falou: ó, vamos resolver logo essa parada. Vamos de uma vez por todas. Não quero mais por todas, não quero mais ouvir falar nisso. Deus mandou que cada chefe de tribo eram 12 tribos, né? Na verdade, 13, contando com Levi. Porque os filhos de José, os dois filhos de José, contavam como tribos também, Efraim e Manassés. Então, como Levi geralmente não era contado, né, porque não tinha herança entre o povo, dessa vez Levi ia fazer parte. A tribo de Levi ia fazer parte. Então, eram 13 tribos. Né? Tinha que ser um chefe de cada tribo. Cada chefe ia pegar uma vara, um galho qualquer, um galho, só um galho, seco, e ia colocar o seu nome nela. E a vara, né, o galho da tribo de Levi, tinha o nome de Arão, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o chefe da tribo dos levitas. Né? Então, essas varas, né, esses galhos, com o nome lá de cada um dos líderes das tribos, seriam colocados em frente à Arca da Aliança até o dia seguinte. E a vara do escolhido por Deus iria florescer. Deus falou isso, ó, o meu escolhido vai ser aquele cuja vara, o nome vai estar lá, o nomezinho vai estar lá escrito, cuja vara vai florescer. Aí no dia seguinte eles foram lá para olhar. A vara de Arão, todas as outras varas continuaram simplesmente varas secas. Mas a vara de Arão tinha produzido não só flores, mas também amêndoas maduras, frutos. Não foram frutos verdinhos que estavam começando, maduros. Foi um milagre assim estupendo. Ele tinha falado assim que ia florescer. Além de florescer, deu tempo de florescer, produzir amêndoa, amêndoa amadurecer e está tudo ali, junto ao mesmo tempo. Né? E só na vara dele. E o que fica aí para nós de lição desse episódio da vara de Arão? É que enquanto uma existência de rebeldia, como a de Coré, Datã, Abirão, On e os seus 250 seguidores, uma existência de rebeldia em relação a Deus, como um cavalo chucro que ninguém consegue domar, que rejeita qualquer correção, só resulta em sequidão, em feiura e ausência de vida de verdade, como aquelas varas secas daqueles outros líderes das tribos, uma existência rendida a Deus resulta em vida intensa, beleza, transbordamento além do esperado, como a vara de Arão, que tinha, além das flores, tinha até amêndoas maduras e muitos frutos para a glória de Deus. A gente nunca deve esquecer disso. Na semana que vem, então, a gente vai se encontrar nas lições de Zacarias na segunda-feira e de Efésios na quarta. A gente também vai ver Jesus em números na sexta-feira e no vídeo novo da quinta, que vai estar como estreia às 20 horas. Vai ter link para todos os vídeos completos, nesses vídeos de segunda, quarta e sexta. Neles, e nesse vídeo também, nos vídeos das quintas também, tem link para o livrinho grátis, com o resumo de todos os livros da Bíblia, para você baixar. A descrição desse vídeo aqui tem link para o minuto exato em que eu comecei a falar do vídeo da segunda, o minuto exato do vídeo da quarta, o minuto exato do vídeo da sexta-feira, né, para que você possa achar facilmente, caso você esteja interessado em um desses vídeos só, tá? Para facilitar as suas consultas futuras. Então, eu quero agradecer muito a você por ter assistido esse vídeo, por ter estado aqui comigo, ouvindo o que eu tenho para compartilhar. Se você quiser, né, até para achar mais fácil os vídeos que você gosta, né, deixa o like para ele ficar lá como vídeos marcados com gostei. Se você achar que alguém pode ser ajudado por esse vídeo, compartilhe também. Seu like e o seu compartilhamento ajudam o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas e fazer com que chegue para elas também. Se você quiser ajudar isso, então fique à vontade. Se não, tudo bem. Se você quiser também saber dos novos vídeos, ser avisado, se inscreva e ative o sininho, porque assim você sabe, inclusive quando vai ter estreia, né, ele avisa, ó, vai começar daqui a tantos minutos, vai começar a estreia. Eu quero, mais uma vez, então, agradecer muito, muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Fica com Deus, uma excelente semana e tchau!